você tocou num ponto agora que me parece que é a antessala, na verdade, do livro do Michel Alcoforado, O Coisa de Rico. A primeira edição, ela está completando quase 10 anos, é isso? Exato, 9 anos. 9 anos. Quando eu falo que ela é antessala, porque complementando o que vocês descreveram, o Michel ele foi absurdamente feliz em mostrar que é o seguinte, quando ele chama de coisa de rico, que é a consequência da pesquisa dele do doutorado, claro. Ele fala que, na verdade, isso já sedimentou de tal forma que nós passamos a valorizar coisas que deveriam ser ridículas. Só que eu acho que isso você trouxe muita luz para esses tópicos. Então, o que eu quero dizer, quando o Michel, para quem eventualmente não leu o livro, quando o Michel ele fala do que é a coisa de rico, é a busca pela distinção, literalmente pela linha, pelo muro. Então, é o novo condomínio. Quer dizer, quanto mais longe ele estiver, mais apartado eu estou. Eu estou com pessoas... quanto mais as pessoas puderem saber, olha, lá é muito exclusivo. Então, você tem homogeneidade, muros, acessos, um nome preferencialmente europeu, é claro. Claro. Mas o que o Michel ele traz é essa reflexão do tipo, mas será que a vitória é o muro? Será que a vitória é eu estou fora da cidade e eu sou um vencedor? Será que você não é um perdedor justamente porque você não está na cidade? Porque você não consegue morar num lugar que às 10 da noite você consegue ir até o teatro? Claro. Então, somando o que vocês construíram, eu me dei conta num dia que eu estava na sala de casa e eu olhei para aquele muro e eu pensei, puxa, está aqui uma penitenciária, né? Então, é a desconstrução disso. E eu acho que o Brasil, além dessa... Porque ele fala muito sobre esse distanciamento social necessário, né? A vitória do carro como diferenciação, eu consigo ter um símbolo social. Se eu estou no metrô, não consigo ter isso, né? No metrô é muito mais difícil, né? Mas, para além disso, no Brasil, em alguma medida... E, de novo, não é melhor ou pior, mas é simplesmente para trazer alguns temas... parece que a vitória é ter o carro blindado, onde você tem uma bolha e que você fala, aqui eu trabalhei muito para ter acesso, para ter uma pequena bolha que é só minha. E as casas, os condomínios, enfim, tudo isso vira essa vitória sobre um problema que nem deveria existir, né? E, na verdade, a pessoa está sendo ceifada, ela está sendo privada, na verdade, do caminhar, dessa convivência menos homogênea, né? Eu lembro, algumas semanas atrás, estava voltando de um evento e eu me dei conta, tinha um pai e uma criança lá no aeroporto em Londres e aqueles elevadores são gigantescos, né? Elevadores gigantes. E quando entra o pai e a criança, eu me dei conta que dentro daquele elevador tinham 3 pessoas de turbante, tem muitos asiáticos, tem muitos latinos, tem muito, né? Então você olha e fala assim, quem aqui é inglês e quem não é? Impossível saber. Aquela criança, é difícil ela formar uma visão de tipo pessoas diferentes ou pessoas iguais, ou seja, porque simplesmente são pessoas. Então, temas que no Brasil são um pouco mais complexos, você tem uma certa busca pela homogeneidade, uma busca pelo... Esse aqui é o nosso condomínio, esse aqui é a nossa região, esse aqui é o nosso destacamento. Aquele nome do bairro em que eu moro já é um certo transmissor da posição social que eu ocupo. Claro. Que no caminhar da calçada é um pouco mais complexo, né? Claro. Então, por isso que eu digo que a tua obra, na verdade, ela antecede essa tradução. Como é que você vê isso? O que eu quero dizer é o seguinte, porque você começa a ter cidades mais planificadas, afastadas, novos bairros. Essa nova capital que você fala, não é só uma nova capital, é um novo tudo, né? A partir da hora que você pega grandes cidades brasileiras em que você começa a ter bairros... Mas como é que você vê essa conversa entre essas duas coisas? Porque uma coisa é, ok, você tem a cidade, mas quando a cidade, de repente, decantou certas coisas nas pessoas através de gerações, do ponto de vista de insegurança, de comportamentos, da distinção social que ainda é valorizada, etc., etc., e aí acontece o contrário. Essas pessoas começam a tomar decisões de aonde morarão. Como é que essas duas coisas conversam? A cidade que influencia... Olha, eu acho o sistema de incentivo e depois o sistema de incentivo que começa a determinar para onde a cidade vai. Eu acho que é um círculo vicioso, porque as cidades mais seguras do Brasil hoje são cheias de condomínio fechado.
Então eu me pergunto, se a tua cidade é tão segura, por que você se obriga a estar num lugar com 500 casas iguais, onde você não consegue ir a pé comprar um pãozinho quente, você não pode tomar um café com amigos, para cortar o cabelo você tem que pegar carro? Tem algo errado. Ou seja, não é alguém que está morando numa cidade violentíssima, sei lá, Salvador da Bahia. Eu entenderia, claro, você perderia o melhor que tem Salvador, mas vou ficar no lugar porque eu estou com medo de ser assaltado. Agora, se você está em Joinville, em Sorocaba, em São José dos Campos, em Jundiaí, e mora num condomínio fechado, então acho que segurança no Brasil é usada como espantalho para nossa ansiedade de status. Perfeito. A guarita, a cancela, o carro blindado com uma porta que você tem que ser mais forte que o Haaland para abrir, para fechar, e por aí vai. Então, virou ansiedade de status. O século XXI, eu temo que seja o século da solidão. Sim, sim. A gente já vê adolescentes e jovens adultos, eu já passei anos dessa fase, mas jovens adultos, que não sabem manter amizades, que não sabem paquerar, que não sabem ouvir um não, seja da paquera, seja do chefe, porque não têm habilidades sociais. Exato. Porque dos 13 aos 25 passaram do TikTok no WhatsApp, games, jogos, etc. Então hoje pessoas com altíssima renda são profundamente sós ou infelizes. Então, ser bem-sucedido neste século é você ter amigos, é você ter chefes e colegas bacanas, é você ter vontade de ir ao trabalho e não se refugiar no home office, porque o escritório é péssimo, o bairro onde a tua empresa está é péssimo, não tem um lugar perto. Assim, eu imagino, eu trabalho de casa, mas se eu tivesse numa empresa grande, que está longe de qualquer transporte público, que o único lugar para se comer um refeitório é que todo dia vai ser a mesma comida, e que você precisa pegar carro na hora do almoço para ir num shopping, comer em praça de alimentação, eu também ia preferir ficar em casa. E esse é um desafio meu para os departamentos de RH que te assistem. Não adianta reclamar da geração Z se a tua sede é um bunker, se o teu bairro é péssimo e se a tua empresa só está no bairro que está porque o dono ou o CEO mora perto e está com preguiça de ir para um lugar melhor, onde os jovens queiram estar. Então, eu acho, citando a Coisa de Rico, nós temos uma sociedade tão pouco educada que até pessoas viajadas e bem remuneradas, elas não conseguem entender que o que elas gostam em Madrid ou Lisboa, no Brasil elas estão fazendo o oposto. Então você fica 11 meses morando mal num condomínio fechado em Porto Feliz, e aí você vai para Madrid e pira. Ou você vai para Lisboa e fica dando pulinhos, sonhando em se aposentar em Lisboa. Tem algo errado.